Olá, como estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática em casa. Têm feito as atividades que temos proposto? Tem sido muito fácil, não é? Não se esqueçam, se tiverem dúvidas, peçam ajuda ao vosso professor. Vamos começar a aula de hoje por relembrar o desafio que vos lançámos na aula passada. Portanto, terminámos a aula passada lançando-vos este desafio com dois copos, um com uma capacidade de 100 ml e outro com capacidade de 225 ml, tinham de medir exatamente 150 ml de água. Aceitaram este nosso desafio, conseguiram concretizá-lo. Nós recebemos aqui a resposta de um aluno. Vamos ver. Olá, eu aceitei o desafio da professora Mafalda Andrade e da professora Lígia Campos e com estes dois copos, um medi 100 ml e no outro 225, vou medir exatamente 150 ml de água. Então vou começar por encher os 225 ml todo, até chegamos a 225, pronto. E agora, com os 225 ml, vou despejar 100 ml para o copo onde está marcado 100 ml. Agora, até posso regar as plantas com isto. Pronto, pode. E agora vou despejar mais 100 ml do copo 225 para o de 100. Olha. Ao todo, estou com 25 ml de água. E aqui posso despejar. Então, estou com 25 ml de água. Vou outra vez pôr estes 25 ml de água no copo 100 e vou encher novamente o copo 225. Até chegar. Opa. E com 75 mais 25 é 100. Tenho de despejar 75 ml para este copo. Tenho aqui 100 ml. 225 menos 75, quanto é que é? 150. Desafio superado. Olá. Então, durante a aula de hoje, espero que tenham gostado aqui da resolução do Tiago. Durante a aula de hoje, vamos falar sobre o volume do cilindro. Vamos falar de sólidos equivalentes e vamos resolver problemas envolvendo o cálculo de volumes de sólidos que nós já trabalhamos em aulas anteriores. Vamos então começar? Vamos começar agora então pelo volume do cilindro, como a professora Mafalda acabou de explicar. Vamos iniciar então este tema com uma situação problemática. Temos aqui dois cilindros, o cilindro A e o cilindro B, e precisamos responder a esta pergunta: qual dos cilindros tem maior volume? Será que, atenção às medidas que são apresentadas na figura, portanto temos as alturas dos dois cilindros e temos a medida do diâmetro da base também dos dois cilindros. Qual terá um maior volume? Será que é o A, porque tem uma medida maior de diâmetro da sua base, ou será que é o cilindro B, porque tem uma medida de altura maior? Pensem lá, que cálculos teremos então de fazer para responder à nossa pergunta? Temos aqui um pequeno vídeo que vos pode ajudar a dar resposta. Sabes calcular o volume de um cilindro reto? Podes usar esta fórmula. Multiplicas a área da base pela altura. Vamos ver porque podes usar esta fórmula partindo do volume de um prisma. Se inscreveres prismas regulares num cilindro reto, ao aumentares o número de lados da base do prisma, o volume do prisma vai se aproximando cada vez mais do volume do cilindro. Como o volume do prisma é igual ao produto da área da base pela altura, o volume do cilindro é dado por esta expressão. Nota que a base do cilindro é um círculo, cuja área é igual ao produto de π pelo quadrado do raio. Portanto, para calculares o volume de um cilindro reto em unidades cúbicas, multiplicas a área da base pela altura. Muito bem, então vamos fazer uma síntese daquilo que precisamos de saber para poder responder ao nosso problema. Portanto, temos que
O volume do cilindro reto calcula-se fazendo o produto da área da base pela altura. Portanto, aqui falamos da área da base, temos de recordar que a base do cilindro é um círculo e então temos de aplicar a fórmula da área da base do círculo, que é o produto de π vezes pelo quadrado do raio e pela altura. Portanto, exprimimos sempre o resultado em unidades quadradas, porque assim a área, portanto, a medida da área em unidades quadradas. Portanto, vamos então agora tentar então dar resposta ao nosso problema. Temos de fazer cálculos, portanto, começamos por aplicar a fórmula que acabámos de aprender. Portanto, o volume do cilindro calcula-se fazendo o produto da área da base pela altura. Sabemos que a área da base é um círculo, então aplicamos a fórmula e substituímos os valores. Aplicamos o valor de π, valor aproximado de 3,14. Aqui é muito importante que têm de saber aplicar outro conhecimento. Portanto, temos a medida do diâmetro e para calcular o raio, que é o raio que nós precisamos na fórmula, temos de dividir o diâmetro por 2, chegamos a um raio de 3, e depois vamos substituir para calcular o volume do cilindro A. Agora estamos a calcular o volume do cilindro A. Substituímos o π, substituímos o valor do raio, o quadrado do raio, 3 vezes 3, e depois vezes a altura, que é 4. E chegamos a um volume de 113,04 centímetros cúbicos. Atenção às unidades de medida. Vamos agora calcular o volume do cilindro B. O mesmo raciocínio para o raio se aplica, portanto, temos de pegar nos 4 centímetros de diâmetro e dividir por 2, porque o raio é a metade do diâmetro. Vamos substituir o valor de π, vamos substituir o valor do raio, fazemos o quadrado do raio, que é 2 vezes 2, e o 9, que é a altura. Chegamos então a um valor do volume do cilindro B de 113,04 centímetros cúbicos. Então, o que é que podemos concluir? Que, apesar de apresentarem medidas diferentes, os dois cilindros, o A e o B, têm o mesmo volume. Ora, passamos agora ao conceito de sólidos equivalentes. Recordam-se, na aula passada, nós falamos de figuras equivalentes, polígonos equivalentes, que seriam, então, figuras que tinham exatamente a mesma área, independentemente da forma, portanto, da sua forma. Ora, pensando agora e relacionando um conceito com o outro, sólidos equivalentes. O que é que serão sólidos equivalentes? Vamos ver aqui este exemplo. Certamente que vocês estão a conseguir chegar lá sozinhos. Temos aqui estas duas construções feitas com cubinhos. Os cubinhos utilizados, portanto, nas duas construções são iguais. E vamos então ver quantos cubinhos foram utilizados em cada uma das construções. Ora, se nós contarmos, podemos verificar que no primeiro cubinho, na primeira construção, foram utilizados 8 cubinhos. Olhando para a segunda construção, verificamos que também utilizamos 8 cubinhos. Então, o volume de uma construção e o volume da outra construção é igual e são 8 cubinhos. Lembram-se do exercício que a professora Lígia acabou de fazer? O que é que nós concluímos no final do exercício? Que os dois sólidos tinham exatamente o mesmo volume. Chegamos então aqui ao conceito de sólidos equivalentes. Concluímos então que sólidos equivalentes são aqueles que têm exatamente o mesmo volume, independentemente da forma, portanto, do sólido. Agora, vamos aplicar num exercício muito simples. Temos aqui estes modelos de sólidos formados por cubinhos iguais, também, semelhante ao exemplo que vos dei anteriormente. Vamos observá-los com atenção e indicar os que são equivalentes. Vamos lá, um bocadinho para vocês tentarem fazer. Contem os sólidos, lembrem-se que há sólidos, contem os cubinhos, desculpem. Lembrem-se que há cubinhos que nós não conseguimos ver, não é? Que estão por trás, mas temos de contar com eles. E vamos tentar resolver então este exercício. Vamos lá. Ora, vamos então ver a resposta e temos que no sólido A utilizamos 8 cubinhos e no sólido C também utilizamos 8 cubinhos. Então temos aqui a construção A e a construção C
que são equivalentes, têm exatamente o mesmo volume. Lígia, vamos fazer agora aqui, resolver uns problemas? Vamos resolver problemas aplicando o que acabámos de aprender acerca do volume do cilindro. Vamos então ver a primeira situação problemática, que é esta que vai aparecer agora. Portanto, temos uma figura que representa uma lata de tinta com a forma de um cilindro. Primeira informação importante, forma de cilindro, com 30 centímetros de diâmetro na base e com 28 centímetros de altura. Portanto, temos aqui a imagem, as medidas na imagem, e temos de calcular a capacidade em litros da lata de tinta. Temos de apresentar o resultado arredondado às unidades e utilizar o valor aproximado de π como 3,14. Portanto, vamos utilizar a informação que é dada no problema e vamos então saber que cálculos temos de fazer para responder à capacidade em litros desta lata de tinta. Temos aqui a nossa figura. Vamos aplicar a fórmula que aprendemos anteriormente. O volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. Primeira coisa a fazer é substituir então como é que se calcula a área da base, fazendo o produto de π pelo quadrado do raio e depois multiplicando pela altura. Vamos substituir os valores. Já sabemos que se o raio da lata são 30 centímetros, se o diâmetro são 30 centímetros, o raio será metade de 30, que é 15. E continuamos então na substituição dos valores. O valor de π, 3,14, o quadrado do raio, 15 vezes 15, e a altura, 28. E chegamos então ao valor do volume desta lata de tinta, com a forma de um cilindro que é 19.782 centímetros cúbicos. Mas atenção que o problema pedia para nós apresentarmos o nosso resultado em litros. Portanto, vamos utilizar conhecimentos das aulas anteriores. Vamos fazer aqui uma equivalência, passamos de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos e depois fazemos então a relação entre o decímetro cúbico e o litro e apresentamos o nosso valor aproximado, arredondado às unidades, como 20 litros. Portanto, esta lata tem aproximadamente 20 litros de capacidade. Perceberam? Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. Dar só aqui algum tempo. Sim, sim. Tirem façam os vossos registros. Ora, vamos então. Mais um problema. Portanto, temos aqui esta nova situação. Queremos fazer leite creme e então deitamos um pacote de litro de leite para este tacho que tem a forma de um cilindro. Portanto, temos de calcular o volume do tacho que não está ocupado pelo leite. Portanto, despejamos 1 litro de leite no tacho e temos de calcular o volume do tacho que não está ocupado. Utilizamos novamente 3,14 como valor aproximado de π. Que cálculos teremos de fazer? Portanto, temos aqui a nossa imagem do nosso problema. Vamos novamente fazer aqui uma relação entre o tacho. O volume do tacho será equivalente a fazer o volume do cilindro, achar o volume do cilindro. Novamente, e muito importante, fazer sempre a fórmula, área da base vezes a altura. Vamos então substituir os valores. Antes disso, temos de novamente fazer a metade do diâmetro para achar o valor do raio. Portanto, se o diâmetro são 20 centímetros, o raio será metade, 10 centímetros. Fazemos a substituição dos valores. Portanto, o valor de π, o quadrado do raio e a altura do nosso tacho. E chegamos a um valor de 3.140 centímetros cúbicos. O que é que temos de fazer agora? Temos de novamente aplicar conhecimentos que vocês já sabem. Portanto, 1 litro, não se podem esquecer que é igual a 1 decímetro cúbico. E depois fazemos a equivalência de 1 decímetro cúbico para centímetro cúbico, que são 1000 centímetros cúbicos. E agora temos de ir fazer outro cálculo, que é o quê? Que é ao volume do tacho, que nós calculámos anteriormente, vamos subtrair o volume que foi ocupado pelo leite.
E então temos que o volume do tacho que não está ocupado pelo leite são 2.140 centímetros cúbicos. Façam então os vossos registros. Não se esqueçam que é sempre importante aplicar a fórmula, não se esqueçam de escrever. E atenção às unidades de medida. Ora, podemos então passar a mais um exercício. O que é que nós temos nesta situação? Lembram-se que nós já falamos sobre a planificação de sólidos geométricos e falamos aqui da planificação do cilindro. Ora, neste exercício, o que é que vos é pedido? Na primeira linha, queremos calcular a área da superfície lateral da caixa em centímetros quadrados. Lembrem-se qual é a superfície lateral da caixa, portanto, corresponde ao retângulo ali na planificação. Só uma chamada de atenção, neste exercício vamos usar um valor de π arredondado, portanto, o valor será 3,1. Poderíamos utilizar 3,14, portanto, é um arredondamento do valor de π. Portanto, neste caso, vamos usar 3,1. Na primeira linha, queremos então a área da superfície lateral, em centímetros quadrados, e na linha B, queremos saber qual será o volume da caixa em milímetros cúbicos. Muita atenção aqui às unidades. Vamos ver como é que nós poderemos resolver este exercício. Vamos aplicar... Ao olhar para a planificação, verifico que se trata de um cilindro. A superfície lateral de um cilindro é um retângulo. Logo, a área calcula-se fazendo o produto da medida do comprimento pela largura. Sabemos que a largura é 1 cm e que o comprimento do retângulo corresponde ao perímetro da base circular do cilindro. Vou calcular o perímetro do círculo. Perímetro do círculo é igual ao produto de π pelo diâmetro, que é igual a 3,1 vezes 1, que é igual a 3,1 cm. Agora, já posso calcular a área lateral, fazendo 3,1 vezes 1,5 e vou obter 4,65 centímetros quadrados. Sim, senhor. Calculamos então a área da superfície lateral e vamos agora calcular o volume, então, da caixa. Vamos lá ver como é que calculamos. Sabemos que o volume do cilindro se obtém efetuando o produto da área da base pela altura, ou seja, efetuando o produto de π pelo raio ao quadrado, pela altura. Como o diâmetro é 1 cm, o raio vai ser 0,5. Substituindo os valores, ficamos com 3,1 vezes 0,5 ao quadrado vezes 1,5, que vai ser igual a 1,1625 centímetros cúbicos. Como a resposta pede o volume em milímetros cúbicos, ficamos com 1162,5 milímetros cúbicos. Muito bem. Sim, senhor. Temos então o volume da caixa calculado. Mais um exercíciozinho de aplicação. Nós estamos aqui a ajudar-vos a arranjar estratégias para resolver então estes exercícios. E vamos ver então agora o que é que a Maria quer fazer. Vamos lá. A Maria quer comprar uma caixa para encher com bombons e oferecer à irmã que a ajudou a estudar para o teste de matemática, no qual teve uma boa nota. Está indecisa entre 3 caixas, pois quer comprar a que leve mais bombons. Que caixa aconselharias a Maria a comprar? Ora, vamos então tentar ajudar a Maria. O que é que vocês acham? O que é que a Maria terá de fazer para saber qual é a caixa que leva mais bombons para ela poder oferecer à sua irmã? A irmã deu-lhe uma preciosa ajuda para o teste de matemática e ela quer compensá-la. Vamos lá. Temos ali um paralelepípedo, temos um cubo
temos um cilindro, então a melhor forma é calcularmos o volume de cada um deles. Vamos lá então. Lembram-se como é que calculávamos o volume do paralelepípedo? Área da base pela altura. Vamos lá e ficamos a saber que o volume do paralelepípedo será 1000 centímetros cúbicos. Vamos agora ao volume do cubo. Lembram-se? Aresta vezes aresta vezes aresta. E temos 1000 centímetros cúbicos. Ora, já ficamos aqui com uma indecisão. O volume é igual. Temos aqui então dois sólidos equivalentes. Lembram-se? E agora, vamos ao último, o volume do cilindro, que aprendemos a calcular hoje. E, efetuando então os nossos cálculos, como vocês certamente já sabem fazer, chegamos a 1570 centímetros cúbicos. Temos então a nossa resposta encontrada e será esta caixa que a Maria vai utilizar para oferecer os bombons à sua irmã. Bom, vamos aumentar agora um pouco a complexidade dos nossos problemas, pondo em prática tudo o que temos vindo a aprender nas aulas anteriores e nesta aula também. Portanto, temos uma figura, um baú, composto por metade de um cilindro, atenção, metade de um cilindro e um paralelepípedo. Temos de calcular o volume total deste baú em centímetros cúbicos. Portanto, temos aqui temos uma imagem que é composta por dois sólidos que nós já conhecemos. Portanto, um paralelepípedo e atenção a um semicilindro. Vamos então aplicar os nossos conhecimentos. Temos de calcular o volume total do baú. Que cálculos é que teremos de fazer? Temos então que o volume do baú vai ser igual à soma do volume do paralelepípedo mais mais o volume do semicilindro. Vamos então primeiro começar por calcular o volume do paralelepípedo, área da base vezes a altura. Substituímos os valores que nos são fornecidos pela imagem e chegamos a um volume de 11.520 centímetros cúbicos. O que é que temos de fazer agora? Calcular o volume do cilindro. A área da base vezes a altura. Substituímos mais uma vez os valores que são nossos conhecidos. Vamos utilizar aqui um valor aproximado de 3,14 para o π. Substituímos o valor do raio e da altura e temos um volume de 11.304 centímetros cúbicos. Atenção que a imagem, o baú, é composto por um semicilindro. Então, o que é que temos de fazer ao valor do volume do cilindro? Dividir por 2, achar a metade. Então, ficamos com um valor de volume do semicilindro de 5.652 centímetros cúbicos. Vamos agora, por fim, somar o valor do volume do paralelepípedo mais o volume do semicilindro. E chegamos a um valor total do nosso objeto com 17.172 centímetros cúbicos. Muito bem. Hoje já resolvemos tantos problemas, não foi, Lígia, de tanto cálculo. Vocês sabem que em matemática é fundamental vocês praticarem, não é? Não se esqueçam disso. Quanto mais praticarmos, melhor vamos perceber e mais facilidade vamos ter em resolver os problemas. Vamos descontrair um bocadinho? Vamos descontrair um bocadinho e vamos ver um vídeo. Lembram-se já em aulas anteriores, ou numa aula anterior pelo menos, vimos um vídeo do professor Rogério Martins, do programa Isto é Matemática. Vamos hoje ver uma parte de um vídeo do professor Rogério que nos vai falar sobre este número fantástico que é o π, que nós temos andado a trabalhar ao longo das nossas aulas para o cálculo da área do círculo, do perímetro do círculo e do volume do cilindro. Vamos então acalmar um bocadinho agora e ver o vídeo do professor Rogério Martins. Olá, bem-vindo! Hoje vamos começar com uma experiência. Para isso, o Sr. Leonardo deu-nos um pedaço de cordel e emprestou-nos a sua lancheira. Vamos fazer matemática. Colocamos um cordel em torno de uma laranja. Com outro cordel, cujo comprimento é igual ao pedaço que usámos acrescido de 1 metro, formamos uma circunferência e colocamos a laranja no meio, ficando com uma circunferência bastante maior que o fruto. Entre a laranja e esta circunferência está um espaço com uns 15 cm.
Agora, vamos fazer o mesmo com o nosso planeta. Imaginemos que o Sr. Leonardo tem cordel suficiente para colocar em redor do nosso planeta. Se adicionássemos 1 metro a este cordel e o colocássemos de novo em forma de uma circunferência em torno da Terra, quanto espaço ficaria entre o cordel e a Terra? Fica a pensar nisso enquanto eu procuro o pi dentro da lancheira. O Sr. Leonardo aprecia a nossa gasosa. Se medirmos a circunferência desta lata, medirmos o diâmetro e dividirmos o perímetro pelo diâmetro, obtemos aproximadamente 3,1. O mesmo se passa se fizermos com as medidas deste pneu. E obtemos o misterioso 3,14. Aumentei um bocadinho a escala e fiz exatamente o mesmo com a cobertura da Praça de Touros do Campo Pequeno. E adivinhem o resultado. Como vê, sempre que dividimos o perímetro pelo diâmetro de uma circunferência, obtemos sempre o mesmo número e não importa o tamanho. Ou, dito de outra forma, o perímetro de um círculo é igual ao diâmetro multiplicado pelo número 3,14. Esta é uma das constantes mais famosas do mundo, o π, que se costuma escrever π. Aposto que nunca pensou encontrar tanto no estaleiro de obra. Mas afinal, que constante é esta? Sabemos que o verdadeiro valor do π tem um número infinito de algarismos depois da vírgula e que não se repetem periodicamente. Vão aparecendo de uma forma aparentemente aleatória. O π é um número irracional. Irracional e tão castiço como o ser que guarda este estaleiro. Bom, certamente que já conseguiram descontrair um pouco. Se depois tiverem curiosidade, podem ir pesquisar o vídeo e tentar ver o que falta do vídeo. Portanto, chegou a hora de fazermos uma síntese dos conteúdos. Temos então, hoje falámos do volume do cilindro reto. Aprendemos então a calcular o volume do cilindro reto, fazendo o produto da área da base pela altura. E também falámos de sólidos equivalentes, que são sólidos que têm exatamente o mesmo volume, podendo ser ou não geometricamente iguais. Portanto, temos aqui três exemplos de três sólidos equivalentes. Reparem que em todas as construções, o que é que nós temos? Sempre o mesmo número de cubinhos, neste caso, não é? Na construção do sólido. Portanto, temos aqui a aplicação, portanto, do conceito de sólidos equivalentes. Muito bem. E, mesmo a chegar ao final da nossa aula, não podemos deixar de vos propor o desafio, portanto, desta aula. Como estamos a falar de sólidos, o nosso desafio não podia deixar de ser, portanto, a relação entre o sólido geométrico e o seu volume. Então, qual é que é a nossa proposta para esta semana? Vamos novamente mexer lá em casa, procurar lá em casa, desarrumar a casa à mãe e ao pai. Vamos à despensa, vamos aos armários da cozinha, portanto, como vocês quiserem, e vão procurar objetos que vos façam lembrar sólidos geométricos. E sólidos geométricos que nós fomos trabalhando aqui ao longo das nossas aulas e dos quais aprendemos a calcular o volume. E porquê que tem de ser esse sólido geométrico em concreto? Porque nós vamos propor que vocês, depois de encontrarem os vossos sólidos geométricos, ou os vossos objetos que vos fazem lembrar os sólidos geométricos, tirem as medidas necessárias, podem utilizar instrumentos de medição, dos quais também já falamos aqui em aulas anteriores, recordam-se quando foi a nossa aula das medidas de comprimento, e calculem o volume da composição geométrica que vocês vão fazer. Tem aqui um exemplo ao lado, um cubo mágico com uma lata. Tiram as medidas que consideram ser necessárias e calculem o volume total da vossa composição. Esperamos que tenham aprendido muito com esta aula. Encontramos-nos
na próxima aula para mais conhecimento. Adeus. Adeus e até à próxima aula.